Olá, amigos, amigas, irmãos, cunhados, sobrinha, que nos acompanham em nosso canal no YouTube. Especialmente aqueles que acompanham quando falamos de maçonaria. Em nosso último vídeo, falando sobre maçonaria, nós abordamos sobre a primeira loja maçônica no Brasil. E como prometemos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a superação da maçonaria na época da Inquisição. Bom, a Inquisição era um ato de inquirir, de indagar, de investigar, de interrogar. Já no caso da Santa Inquisição, significava questionar judicialmente aqueles que se opunham aos preceitos da Igreja Católica, de forma que a Santa Inquisição foi um tribunal eclesiástico criado com a finalidade de investigar e punir os crimes contra a fé católica. A Inquisição perseguia os pagãos, que para a Igreja representavam uma constante ameaça ao clero, que usava desta força para impor supremacia católica, de tal forma que o exterminavam a todos aqueles que não aceitavam o cristianismo nos padrões impostos pela Igreja Católica. Motivo pelo qual passou a Inquisição a ser utilizada também como meio de coação, de manipular as autoridades e também como meio de obter vantagem política. A Santa Inquisição teve seu início no ano de 1184, em Verona, com o Papa Lúcio III. Já lá no ano de 1198, o Papa Inocêncio III, que já havia, inclusive, já liderado uma cruzada contra os chamados hereges do sul da França, promoveu a execução em massa contra esses chamados, que eles consideravam os considerados hereges. No ano de 1229, sob a liderança do Papa Gregório IX, no Concílio de Toulouse, foi oficialmente criada a Inquisição ou Tribunal do Santo Ofício. No ano de 1852, o Papa Inocêncio IV publicou um documento intitulado Ad Extirpanda, que era um movimento chamado de fundamental na execução para exterminar os hereges, considerados hereges, fato que foi renovado e reforçado por vários papas nos anos seguintes. No ano de 1320, a Igreja, a pedido do Papa João XXII, declarou oficialmente que a bruxaria e a antiga religião dos pagãos constituíam um movimento e uma ameaça hostil ao cristianismo. Os que eram chamados inquisidores, os que investigavam e denunciavam os hereges, eram aqueles doutores em teologia, doutores em direitos canônicos e civil, chamados também de informantes e bem pagos pela Igreja. Também todas aquelas pessoas que testemunhassem contra os supostos hereges recebiam propriedades e riquezas da Igreja, no caso de a vítima ser condenada, né? As autoridades dos inquisidores eram outorgadas pelo Papa, que os incumbia através de suas catedrais como representantes, e tinham entre eles
esses inquisidores, padres, frades franciscanos e frades dominicanos. Os civis, no caso, de recusa à queima dos supostos hereges, eram ameaçados à excomunhão, e os camponeses eram ludibriados com promessas da igreja de que, obedecendo aos papas e aos inquisidores, iriam ascender ao reino divino através de recompensas financeiras. De forma que tal atividade da Inquisição tornou-se uma atividade lucrativa. E também que, para o julgamento da acusação, feito sem formalidades e de formas rápidas, o pior é que era sem defesa, de tal forma que o réu era obrigado a confessar e, renunciando à sua fé, aceitando o domínio e a autoridade da Igreja Católica. Sem o devido respeito à livre escolha, que não era respeitada, em que os acusados, como prisioneiros e sob torturas, eram obrigados a confessar a sua condição herética. As mulheres eram vítimas de estupro e as execuções eram feitas em praças públicas, como forma de coagir, de intimidar a população. E a execução podia ser o enforcamento, a decapitação ou seriam queimadas. Todas essas instituições inquisidoras, que foi concentrada em Portugal e Espanha, se perpetuou nos séculos 13 e 14 e durou até o século XV ao século XVI. No ano de 1231, o Papa Gregório IX criou um órgão especial para investigar os suspeitos de heresia, buscando qualquer pessoa que professasse práticas diferentes daquelas reconhecidas como prática cristã, e considerava também essas pessoas como herege. E este movimento que atuou em Portugal, no entanto, essa Inquisição medieval, ela tinha penas mais brandas na época medieval, tendo como a mais comum a excomunhão, embora houvesse tortura, porque era autorizado também pelo Papa para arrancar confissões desde o ano de 1252. Na Espanha, no ano de 1478, o alvo principal eram os judeus e os cristãos novos, como eram chamados, os recém-convertidos à religião ao catolicismo, e eram acusados de continuarem praticando o judaísmo secretamente. Bom, o fato é que o apoio dos reis, que aumentou o poder com esse santo ofício, passou a considerar como heresia qualquer ofensa à fé e aos costumes. Até mesmo quem usasse toalhas limpas no começo do sábado, ou não comesse carne de porco. Essas pessoas eram acusadas de judaísmo, e que tal prática ela foi ampliada para incluir protestantes e iluministas, homossexuais, bígamos. E essas punições eram bem mais pesadas para essas pessoas, como, por exemplo, a morte na fogueira, prisão perpétua, confisco de bens, atitude estas que transformou a Inquisição numa atividade altamente rendável para os cofres da Igreja Católica. A crueldade dos inquisidores era tamanha que o próprio Papa chegou a pedir aos espanhóis que contivessem o banho de sangue. A migração de judeus expulsos da Espanha para Portugal em
em 1492, fez com que a perseguição se repetisse com a criação do Santo Ofício Lusitano em 1536. Já no Brasil, sabe-se que tais tribunais inquisidores não aportaram por aqui. No entanto, os seus emissários, que foram enviados pelos inquisidores para que houvesse inquisição no Brasil, em aqui chegando, entre os anos de 1591 e 1767, tem-se calculado que cerca de 400 brasileiros foram condenados e 21 foram queimados em Lisboa, para onde foram enviados. No que diz respeito à maçonaria, não havia qualquer evidência de investigação de ameaça e excomunhão. Não havia nada de sólido que acusasse de descumprir a bula que eles criaram acerca da questão ou da heresia. Para a igreja, a ordem maçônica não apresentava nada que apontasse a ordem, que apontasse a maçonaria de praticar heresia. A maçonaria era acusada, sim, de que havia um segredo. Segredo este do qual, pelo simples fato de ser um segredo, já colocava a ordem em uma posição de, na teoria, estar escondendo algo que, sob hipótese alguma, teria como ser algo bom. A ordem era acusada por um juramento que envolvia graves penas àqueles que revelassem esse juramento, este segredo. Penas essas que, apesar de realmente serem descritas de forma cruel, como é até hoje, ninguém teve motivos reais para achar que essas penas iriam muito mais além do âmbito simbólico, porque a maçonaria usa o seu segredo, usa como segredo, não existe segredo na maçonaria. A maçonaria usa tudo simbolicamente, então nada eles descobriam, mas imaginavam que existia um segredo, e para eles esse segredo era cruel. O único erro que se observa é que a ordem é apresentar uma ideologia que permitia um ambiente de liberdade religiosa, em que segmentos diferentes de qualquer religião podiam se congregar na ordem. Tornava-se assim um lugar onde poderiam surgir muitas ideias, que muitos modelos, ideias em que modelos pelo qual não interessantes para aqueles poderes dominantes da Igreja Católica. A própria Igreja parece que está dando aí uma justificativa que está ali apenas para apresentar o motivo de algo que ela não queria fazer, que era o mesmo que as outras nações que condenaram a ordem. A diferença é que, para fazer uma inquisição e ameaçar uma excomunhão, seria necessário um motivo diferente das outras nações. Na prática, a Inquisição teve efeitos bem distintos nas nações por onde ela passou, tanto em Portugal como na Espanha, e totalmente diferente aqui no Brasil, tendo diversos lugares onde ninguém se importou com aquilo, com tal procedimento, né? Na prática, o julgamento se dava através de monges do Santo Ofício que reuniam a população das aldeias, na igreja, e convidavam os pecadores a admitirem suas heresias, e quem confessasse se livraria das penas mais severas.
Isto era feito no chamado período da graça. A quem não aproveitava, e quem não aproveitava esse período da graça, desse período poderia ser denunciado. E como sentença, era feito por 3 inquisidores, que interrogava o suspeito, e o inquisidor-mor dava a sentença, tendo como sentença variadas formas, desde as mais leves, que incluía deixar o acusado acorrentado sem comer, sem dormir, por vários dias. Já a terceira loja maçônica conhecida em Portugal, que foi fundada em 1740, tendo como venerável o protestante John Custos, ele foi denunciado à Inquisição no ano de 1743 e todos os seus obreiros foram presos, torturados e condenados. No entanto, no ano de 1744, o próprio John Custos e os seus companheiros acabaram por ser libertados em 1744, sob a condição de abandonarem o país, e a loja ficou extinta com a intervenção da Inquisição. Pelos próprios relatos desse mestre maçom, mestre de uma loja maçônica de Lisboa, condenado pelo tribunal, ele publicou em um livro o seguinte livro: me prenderam com uma argola no pescoço, um anel de ferro em cada pé e 8 cordas que passavam por furos no cadafalso. Ao sinal dos inquisidores, estou falando palavras dele citadas no livro, gente. Ao sinal dos inquisidores, elas foram puxadas e apertadas pelos carrascos. As cordas entravam na carne até os ossos e faziam jorrar o sangue. Repetiam a tortura por 4 vezes. Perdi a consciência e fui levado de volta à minha cela sem perceber. Fecha aspas. 6 semanas depois de todos esses atos, este maçom foi submetido a outra tortura, chamada extensão. Abre aspas, ele dizendo no seu livro: as cordas puxadas por um torniquete faziam com que os punhos se aproximassem um do outro por trás. Puxaram tanto que as minhas mãos se tocaram. Desloquei os 2 ombros e perdi muito sangue pela boca. Repetiram por 3 vezes o mesmo tormento antes de me devolverem à cela. Fecha aspas. Ao final, foi condenado a trabalhos forçados no ano de 1744. Meus irmãos, já se demandam quase 20 minutos. Esperamos ter contribuído com todos vocês, informando um pouco do relacionamento da maçonaria com a Inquisição, o período inquisitório da Igreja Católica. Para não se tornar cansativo, vamos ficar por aqui e prometemos em breve lançar outro vídeo sobre maçonaria. Um tríplice fraternal abraço a todos.